Europa no século XIX, ela tem um quadro muito interessante. Para começo de conversa, se você pensar a longevidade das pessoas, né? Em Nova Friburgo, nós fizemos essa pesquisa, a expectativa de vida está em torno de 40 anos, por conta muito baixa. Esse é o dado para a Europa também, para toda a Europa, né? Mas se não bastasse isso, que era uma questão não resolvida humanamente falando, né? A Europa vivia um contexto bastante complicado, né? É bom lembrar, né? Hoje a gente tem certos recursos, na época não tinha. Vacina, a gente tem hoje, a gente tem antibiótico, a gente tem uma série de elementos que a Europa, né, e a humanidade não dispunha naquele período. Mas havia um contexto muito particular, né, que eram as guerras napoleônicas. E as guerras napoleônicas, ela deixou um rastro de miséria, né, como todas as grandes guerras, né, um rastro de miséria muito grande. E a gente só pode entender, né, eu diria que o dado central para entender a vinda dos colonos suíços para Friburgo são as guerras napoleônicas, né? Agora, além disso tudo, não bastasse a miséria em função da guerra, o esvaziamento econômico, a própria questão do que era a cidadania na Europa, isso não estava claro, né? Não é a Suíça que a gente entende hoje. Em 1817 teve uma fome muito grande, né? Muito grande, e ela persistiu por um bom tempo, né? Havia um grupo também de suíços que sequer eram cidadãos, né? Os reinátulos chamados, né? Além de outras conjunturas, né, outros elementos, eu diria até mal pesquisado, a questão mesmo da religiosidade na Europa, né, ela vai ser um dado também importante, mas o fato é que havia um quadro geral de miséria muito grande. E foi exatamente esse quadro de miséria que vai empurrar os colonos de toda a Europa, né? E a Europa, ela mandou milhões de pessoas para os Estados Unidos, por exemplo, né? E Friburgo recebeu uma pequena quantidade de pessoas da Suíça, inicialmente, depois da Alemanha, né, em 1823, final de 23 e 24. Então, o quadro que traz os colonos para Nova Friburgo é um quadro de miséria na Europa. Havia interesses, né, isso parece que não é diferente hoje também, de lado a lado de enviar os colonos suíços para o Brasil. A gente sabe, por exemplo, que havia uma necessidade de expurgar doentes, por exemplo, né? E aí, muito provavelmente, a gente não tem pesquisas completas para a gente afirmar isso categoricamente, uma das doenças que chegaram com os colonos suíços foi a hanseníase. Há um relato do padre Joy, né, do Jacques Jouat, que depois, ao aportuguesar o próprio nome, virou Jacques Cojoy, há um relato deles que, num dado momento, tiveram que separar um grupo de pessoas doentes e ficar claro, né, a questão é doença de pele num barco específico. Isso está no diário do padre Joy. Quando a gente vai ver logo adiante as características dessa doença, são doenças essencialmente da hanseníase, né? É uma doença de pele, são dados da hanseníase, né? Seria bom um médico se envolver nessa pesquisa, né, e falar com mais autoridade. Mas a gente sabe que uma das razões era a questão de tirar a pobreza da Europa, né? Expurgar a pobreza, porque na verdade o que se queria inicialmente era expurgar quem não era cidadão, né? Portanto, quem era pobre, o rei Marcos, por exemplo, 15% da população não era pouca coisa. Doentes, fala-se também dos presos, mas o número de presos não é tão representativo, né? Agora, o fato é que além da miséria que queriam exportar, havia também a necessidade humana de buscas, de novas buscas. A Europa via um quadro, né, como a gente falou inicialmente, de miséria muito complicado de ser revertido. Todo mundo sabe que o processo de guerra, a restauração é um negócio muito difícil, né? Com a chegada dos suíços. Quando a gente vai para o arquivo da igreja, né, da catedral, a documentação lá começa em 1820, mas a gente vê, por exemplo, as pessoas estabelecidas na região centro-norte fluminense, inclusive em Friburgo, já desde finais do século XVIII. A ocupação de Bom Jardim, por exemplo, que hoje é município, que no passado fazia parte do contexto geográfico de Nova Friburgo. Essas pessoas chegaram muito antes, né? A gente sabe, por exemplo, de pessoas que chegaram de Açores, da Madeira, as Ilhas do Atlântico. Então, aí eu volto a falar para você, tem uma outra história que a gente não conhece, né? Porque esse indivíduo que chegou no século XVIII, né, no final do século XVIII, que motivação os trazia para uma região bastante erma, é verdade isso, né? Acho que existia, né? Cantagalo existia. Eu acho que alguém precisa pesquisar. É necessário pesquisar mais o século XVIII, que não, as pesquisas que têm disponíveis têm dados, pesquisas, né, fechadas não têm. É preciso pesquisar Cantagalo no século XVIII, é preciso pesquisar a região no século XVIII, inclusive linkar com Minas Gerais. A nossa história, antes dos suíços, está muito vinculada à questão do ouro em Minas Gerais.
Não é por acaso que, quando a gente pega o nome das pessoas, você vai ver que as origens eles estão em Minas Gerais ou nas ilhas Açores, principalmente Açores. Quando a gente pega o nome dos lugares, nós vamos pegar nomes de lugares de Minas Gerais. Havia uma prática naquele período de dar nome aos lugares, ou de santo, né? Ou do lugar de origem das pessoas. A gente tem lugares de origem de Minas, mas são muitos. As fazendas originais, não são poucas, né? Elas têm uma denominação toda ligada à vida de Minas Gerais. A gente sabe que essa ocupação na segunda metade do século XVIII tem tudo a ver com o finalzinho do ouro em Minas Gerais. Então é fácil de perceber isso, né? Pegar as pessoas e percebê-las, né, num tempo curto, né, de 50 anos, você já percebe a relação com Minas, a relação com a região centro-norte fluminense, então Cantagalo, né, e obviamente em Friburgo. Esse período a gente também sabe muito pouco, né, da história do município. O processo de ocupação, sabe mais sobre as pessoas, mais sobre as fazendas, mais sobre o propósito das pessoas, né? A gente só sabe do mão de luva, tem lá o processo, coisa e tal, sabe-se, né? É importante saber isso, mas tem mais, para além daqueles, chamam de ciclo do ouro e não tem muito a ver, né? É um pouco inadequado. Nós não tivemos em Friburgo e região ciclo do ouro, né? Mas tem mais coisas. Os escravos possuíam roças que eles tinham aqui, que eles vendiam produtos na feira, enfim, era a esperança que eles tinham de sair da escravidão dentro do próprio processo, sem romper com o sistema, mas ganhando dinheiro individualmente, eu vou conseguir comprar minha alforria e me ver livre da escravidão. Era a esperança que eles tinham. Tem um famoso fazendeiro que manda o filho para a França. Quando o filho retorna, ele é o barão, esqueci o barão dele, mas é da região de Vassouras. Quando ele volta, ele percebe que o garoto não sabia nada de fazenda. Conhecia muito de filosofia, mas de fazenda nada. Então ele começa a escrever algumas coisas para o filho. Como se planta isso, como se planta aquilo, como eu trato disso, como eu trato... Ele vai dizendo todo o funcionamento da fazenda. E quando chega nos escravos, ele começa a dar conselhos. Olha, meu filho, escravo que possui não foge nem faz baderna. Deixa o seu escravo cultivar, ter o produto dele para vender, ter a família dele, ter uma roça, porque ele vai se apegar à fazenda e não vai fugir. Então ele dá esse conselho, né, que era uma forma de deixa eles festejarem, enfim, ele vai dando todo o conselho, o oposto daquele período do administrador que era debaixo da chibata, né? Não é só pela chibata que se controla o trabalhador, né? É um controle de mentalidade. Então, essas fazendas, aqui em Nova Friburgo, essa fazenda especificamente, tinha esse tratamento. Os escravos podiam sair, podiam festejar, vender suas roças. Quando entra esse administrador novo, é que muda tudo. E aí eles se rebelam. Tanto é que o Antônio Pernambuco era feitor e resolve sair. Então a luta dele ele não era contra o proprietário dele, era contra o administrador. O proprietário ele gostava. Ele diz isso nos depoimentos. Enfim, aí você vê como a teia que vai se formando em torno, né, da escravidão. Ele é condenado a 180 açoites. Provavelmente ele não sobreviveu a esses açoites, né? Os outros dois foram condenados à galés perpétua e ele, além da galés perpétua, foi condenado a uma pena suplementar de 180 açoites. E naquela época não se sobrevivia, era condenação à morte mesmo. Bom, tem uma carta muito interessante de um fazendeiro da região ali do Amparo, que estava no dia aqui fazendo júri, ele era jurado. Aí vieram e deram a notícia, olha, abolição, aí o juiz suspendeu. E ele relata o seguinte: quando eu fui pegar meu cavalo para ir embora, já encontrei uma negrinha correndo dizendo, não vou fazer a janta, né, pelo caminho. Aí no caminho encontrei vários bandos cantando, cantarolando e saí. Cheguei em casa, dei a notícia dos escravos, nunca mais os vi. Essa é uma carta dele que ele fala isso. Eu já tinha comentado sobre a abolição, que ela, na verdade, ela acabou não sendo uma crise muito grande a mão de obra da cafeicultura. A cafeicultura se reorganizou com a mão de obra do colono. Mas em Nova Friburgo, o que a gente percebe, por exemplo, é que o medo do negro ele continuou principalmente depois da abolição. Em São Paulo tem um trabalho, Onda Negra, Medo Branco, né, que vai mostrando
o que se contava dos jornais, as histórias que se inventavam dos escravos, que era para cada vez mais marginalizá-los. Ganharam a liberdade, mas não somos livres como nós, né? Então, eu tenho um processo criminal que eu achei aqui no Nova Friburgo, de uma preta Águeda que foi acusada de colocar veneno na comida da sua senhora. Na época não era mais senhora, já era sua patroa, porque ela já era livre. Foi uma confusão muito grande, ela foi presa, ficou presa até vir o diagnóstico, né, do relatório do que era aquilo, e os exames foram feitos em Niterói, e se descobriu que era fuligem de panela, não era veneno, não tinha substância venenosa nenhuma. Mas só por isso aí você vê o medo que o branco vai ter dos escravos. E isso aconteceu muito logo após a abolição, né? Vários estereótipos foram sendo criados, foram sendo espalhados, historinhas colocadas no jornal envolvendo os negros, né? No Jornal de São Paulo, por exemplo, tem uma história que conta que uma senhora perdeu o filho e aí a ex-escrava dela e um escravo, que era coveiro, começaram a fazer uns pastéisinhos e levar para ela, e ela comia aqueles pastéisinhos, ficava contente. Aí quando ela foi no sepultura, viu que estava remexida, aí foi ver, o negro escravo tinha retirado o corpo, cortado a carne, fazia os pastéis e dava para ela comer a carne do próprio filho. Enfim, essas histórias povoaram os jornais da época, colocando o negro para você ter medo dele. Era para se ter medo. Então várias histórias desse tipo foram espalhadas. Quer dizer, de certa forma vocês ganham a liberdade, mas na mentalidade vocês continuam sendo, tendo a liberdade, mas não gozando dessa liberdade como nós gozamos. Tem essa história do coronel Ionhô Ferreira, o Manuel Ferreira da Rocha Júnior, era um grande fazendeiro em Cantagalo. O filho dele, Américo Ferreira da Rocha, foi presidente da Câmara de Bom Jardim, chegou a ser presidente da Câmara em Nova Friburgo também. E na época da abolição, ele, além de fazendeiro, ele exercia o ofício de dentista. Na época da abolição, um escravo dele comemorou demais. Soltou fogos em volta da casa dele, gritando "Viva a Princesa Isabel", na época, gritando muito. E o escravo, pouco depois, veio ter problema de dentes e procurou os serviços do coronel Ionhô Ferreira. E o coronel prendeu ele numa cadeira, que não existia anestesia, né? Então tinha cadeira para ofícios dolorosos, né? Onde prendia a pessoa, botava aquele aparelho na boca para poder fazer o serviço. Ele prendeu o escravo ali e retirou vários dentes do escravo, menos o que estava doendo, né? E a cada extração dolorosa ele gritava "Viva a Princesa Isabel", era sempre, quer dizer, um requinte de crueldade e maldade com os escravos. Histórias como essas nós vamos ver várias por toda essa região, né? Os escravos comemorando a abolição e os fazendeiros não engoliram isso, né? Perder a sua mão de obra, aliás, até sem receber, porque todos eles queriam receber. Por isso que o Rui Barbosa botou fogo nos registros, para que não tivesse registros nenhum de escravos que o Estado tivesse que ressarcir. Esse foi um alinhamento dos fazendeiros do Vale do Paraíba, que estavam arruinados. Cantagalo, os fazendeiros não estavam arruinados. Tanto é que prosperaram depois da abolição, né, como foi São Paulo. Mas São Paulo exigia o financiamento da imigração. O negro escravo em Nova Friburgo, ele, como toda região de café, ele foi a mão de obra. Ele construiu as fazendas, ele abriu os cafezais, ele abriu toda a mão de obra escrava. É claro que ele trouxe da África a sua cultura. E aquilo que eu te falei, né? Ele não só absorve, mas ele também passa nessa troca cultural. Fica então, muito da cultura escrava permanece ainda hoje na religiosidade, nas manifestações culturais. Enfim, você observa isso, dessa troca cultural que tem o Brasil, né, dos portugueses, dos europeus, da África, né? Agora, eu vejo na Nova Friburgo, depois nós tivemos uma imigração alemã no século já XX, ligada às indústrias, né, que aí já tem um outro processo de industrialização com a colônia alemã, criamos aí o mito da Suíça brasileira, trabalhadores que trabalham silenciosos, que trabalham muito, que não fazem greve, enfim, tudo isso. Mas a questão do silêncio em Nova Friburgo ainda vejo muito ligado a essa questão do trabalhador escravo e do operário no início do século XX ainda. É uma cidade que foi muito silenciosa durante todo o seu período
desde as lutas operárias que estouraram no Brasil inteiro, e Nova Friburgo teve uma repressão muito grande, você vê que não teve muitos movimentos, o movimento foi reprimido com violência, né? A escravidão foi reprimida com muita violência e mentalidade. Eu acho que isso é uma coisa que ainda é característica, vejo isso ainda. Tem bons pesquisadores, né? Um município relativamente pequeno, do conjunto da região centro-norte fluminense. Ele tem um papel importante, mas dentro do conjunto do Brasil ele é... né? E tem uma história já... O baú foi aberto, né? O baú foi aberto, mas ele precisa ser mais explorado. Aqui mesmo em Friburgo, a documentação que nós temos, ela ainda precisa ser muito explorada, né? E por outros pesquisadores, não necessariamente historiadores. Eu acho, por exemplo, que o geógrafo está devendo, né? Ele precisa entrar no arquivo de história, sociólogo, e para contribuir, fazer uma troca na busca desses mistérios, que são muitos, né?